Vamos agora estudar a ressonância magnética, que também é um exame muito comum de ser recebido na prática clínica do fisioterapeuta. Bom, vamos à seguinte definição. Então, ressonância magnética é uma propriedade física exibida por núcleos de determinados elementos que, quando submetidos a um campo magnético forte e excitados por ondas de rádio em determinadas frequências, emitem radiosinal, o qual podem ser captado por uma antena e transformados em imagem. Então, olha só, a imagem de ressonância magnética é então uma exibição de sinais de radiofrequência que são emitidos pelo próprio tecido orgânico. Vamos entender isso melhor. Então, olha só, toda matéria, portanto, tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço, é constituído por átomos. Átomo, que é a menor estrutura da matéria. Bom, se tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço é matéria, isso inclui nós, seres humanos, bem como outras espécies de animais e não animais. Os átomos são então constituídos de elementos subatômicos. No núcleo do átomo estão os prótons, esses elementos de cor vermelha que possuem carga positiva. No núcleo também estão os nêutrons, em cor amarela, que não possuem carga. E ao redor do núcleo, na chamada eletrosfera, encontram-se os elétrons, em cor azul, e que possuem carga negativa. Os átomos podem encontrar-se sozinhos ou agrupados em moléculas, quando constituído por dois ou mais átomos. No respectivo exemplo, nós temos então uma molécula de oxigênio, no caso, uma molécula simples, porque é constituída por dois átomos do mesmo elemento químico. No entanto, os átomos também podem se agrupar em moléculas compostas, quando constituídas por átomos de elementos diferentes. No respectivo exemplo, nós temos, além do oxigênio, o carbono e também o hidrogênio. Hidrogênio, que é o átomo mais abundante no corpo. Ele é encontrado principalmente nas moléculas de água e nas cadeias hidrocarbonadas que constituem os ácidos graxos, que encontram-se no tecido adiposo, principalmente no tecido adiposo. Lembrando que os ácidos graxos constituem a membrana celular, constituída assim pelos fosfolipídios. Um outro conceito importante da gente relembrar é que o que difere um elemento químico do outro é o número de prótons no núcleo, chamado número atômico, pelo símbolo Z. Desse modo, quando um átomo ganha ou perde prótons, ele torna-se um elemento químico diferente. Em um átomo normal, cujo a carga é zero, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E um átomo que ganha ou perde elétrons torna-se um íon do mesmo elemento, podendo assim ser um ânion quando o número de elétrons é superior ao número de prótons, ou um cátion quando o número de elétrons é inferior ao número de prótons. Um dado elemento químico ainda pode ter um número variado de nêutrons no núcleo. Quando
o número de nêutrons é diferente do número de prótons, este é então um isótopo do mesmo elemento. Agora olha só, o número de massa, sigla A, é igual ao número atômico, isto é, o número de prótons, mais o número de nêutrons. Desse modo, então, a notação geral de um átomo é representada pelo símbolo do elemento, pelo número atômico do elemento e pelo número de massa do elemento. Por exemplo, o símbolo que nós vemos abaixo, a letra C, representa então o elemento carbono, cujo o número atômico é igual a 6 e o número de massa é igual a 12. Isso significa que o número de prótons é igual ao número de nêutrons, ou seja, 6 prótons mais 6 nêutrons é igual a 12. Desse modo, nós temos então o carbono 12. Já os átomos de carbono, que possuem 6 prótons e 8 nêutrons, formam então um número de massa igual a 14. Nós temos então o carbono 14, que, portanto, é um isótopo, uma vez que o número de nêutrons é diferente do número de prótons. E são os isótopos, portanto, os elementos que possuem número de nêutrons diferente do número de prótons, que são os elementos importantes para a ressonância magnética. Bom, os elementos subatômicos estão em movimento no átomo. Os elétrons, então, giram em torno do seu próprio eixo, movimento de spin. Os elétrons se movem também ao redor do núcleo, na eletrosfera, e o próprio núcleo gira em torno do seu próprio eixo. Isto é, um giro líquido, quando há um predomínio de elementos subatômicos no núcleo, girando em um mesmo sentido. Desse modo, então, a ressonância magnética baseia-se no movimento giratório, ou spin, de núcleos de elementos específicos no tecido biológico. Olha só. Nos núcleos, onde os elementos subatômicos, prótons em azul e nêutrons em verde, giram em sentidos opostos, consequentemente, não há um spin efetivo. Isso quando há um mesmo número de massa, isto é, um mesmo número de prótons, igual ao mesmo número de nêutrons. Consequentemente, a rotação dos prótons e dos nêutrons em sentidos opostos anulam. Consequentemente, não há um spin, não há uma rotação efetiva desse núcleo. Isto é, o giro de um elemento não se sobressai sobre o outro. Já nos núcleos cujo número de massa é ímpar, isto é, o número de prótons é diferente do número de nêutrons, há então um spin efetivo, uma vez que o movimento dos dois elementos que estão em maiores quantidades no núcleo se sobressai com o movimento giratório do elemento que está em menor quantidade no núcleo. E esse spin efetivo é o chamado momento angular ou momento magnético. E, portanto, os núcleos que apresentam essa condição são os chamados
núcleos ativos na ressonância magnética. Bom, quando esses núcleos ativos são submetidos a um campo magnético externo, esses núcleos tendem a alinhar o seu eixo de rotação ao campo magnético externo, isto é, ao campo que está sendo aplicado. Na respectiva tabela, então, nós podemos observar os elementos ou os núcleos ativos que são importantes para a ressonância magnética. Temos, portanto, o próton de hidrogênio, que, como você pode observar, possui um próton e nenhum nêutron no seu núcleo, isto é, um número ímpar. Consequentemente, a rotação ou spin do próton no interior do núcleo de hidrogênio se sobressai, uma vez que não há nenhum outro elemento antagonizando a sua rotação. Há também o hélio 3, portanto, um isótopo do hélio, o lítio 7, portanto, um isótopo do lítio, o carbono 13, portanto, um isótopo do carbono, o nitrogênio 15, portanto, um isótopo de nitrogênio, o oxigênio 17, um isótopo do oxigênio, ferro 19, um isótopo de ferro, sódio 23, um isótopo de sódio, e o fósforo 31, um isótopo de fósforo, certo? Então você percebe que em todos esses elementos mencionados, o número de massa é ímpar, isto é, o número de prótons é diferente do número de nêutrons. Consequentemente, em todos esses elementos há um spin efetivo. Bom, o hidrogênio é o elemento mais abundante no universo, corresponde a aproximadamente 75% de sua composição. E a maior parte do hidrogênio no planeta é encontrada em associação com o oxigênio para formar a molécula de água. Daí o seu nome, hidroágua, geno, produzir, ou seja, produtor de água. O isótopo mais abundante de hidrogênio possui em seu núcleo um único próton. É a única estrutura que não apresenta nêutrons, sendo assim chamado de próton. Como você pode observar, então temos o símbolo do elemento, hidrogênio, número atômico igual a 1 e número de massa também igual a 1, indicando que não há a presença de nêutrons no núcleo. O próton, então, é o principal isótopo de hidrogênio, constituindo assim 99,98% do hidrogênio natural. Dois outros isótopos de hidrogênio são o deutério, número atômico igual a 1, e número de massa igual a 2, indicando que há a presença de um nêutron no seu núcleo, constituindo então 0,015% do hidrogênio natural. E o outro isótopo é o trítio, cujo o núcleo possui um próton e 2 nêutrons. Este é um isótopo radioativo sintetizado em reatores nucleares. O prótio é, então, o núcleo ativo em ressonância magnética. Isso porque o seu próton solitário possui, então, um spin efetivo e, portanto, um momento magnético grande e uma boa magnetização
do corpo. Bom, a lei de magnetismo afirma que um campo magnético é criado quando uma partícula com carga encontra-se em movimento. E o núcleo de hidrogênio, portanto, tem um próton, portanto, carga positiva, que encontra-se em movimento, isto é, uma rotação em torno do seu próprio eixo, um spin. E desse modo, então, o núcleo de hidrogênio forma um campo magnético em torno de si, como se fosse um magneto, um ímã, cujo o campo magnético é orientado de sul para norte. Desse modo, então, esse campo magnético apresenta propriedades vetoriais, isto é, um sentido e um tamanho, certo? Um sentido magnético e um tamanho magnético. Bom, na respectiva ilustração, nós temos aqui vários átomos de hidrogênio, de próton, para a gente analisar melhor o que acontece. Olha só, quando esses núcleos não estão sendo submetidos a nenhum campo magnético externo, a orientação ou momento magnético dos spins ocorre de forma aleatória, isto é, cada núcleo apresenta um sentido, um tamanho e uma direção, certo? Os spins desses núcleos estão ocorrendo, no entanto, de forma desorganizada, de forma aleatória. Quando submetidos a um campo magnético externo, uma fonte magnética externa, também chamada de B0, esses núcleos tendem, então, a alinhar-se a esse campo magnético que está sendo aplicado, certo? Percebe que agora os spins estão mais alinhados ao campo magnético externo, não estão mais desorganizados, suas rotações não estão mais alinhadas de forma aleatória. No entanto, é possível observar que alguns se alinham paralelamente ao campo magnético externo que está sendo aplicado, isto é, em direção inferior para superior, né, consegue observar as flechas, enquanto outros alinham-se de maneira oposta, sentido superior para inferior, isto é, alguns se alinham de forma paralela e outros de forma antiparalela. No entanto, a maioria se alinha paralelamente ao campo magnético externo. Agora, olha só, esses núcleos que alinham-se ao campo magnético externo, isto é, de forma paralela, são chamados de núcleos de baixa energia, ou spin-up, rotação sentido inferior para superior, ou rotação positiva, enquanto os núcleos que alinham-se de forma antiparalela são chamados núcleos spin-down, sentido superior para inferior, ou rotação negativa. E o que determina se um núcleo é de baixa ou de alta energia é o seu nível de energia térmica, o que pode ser determinado pela temperatura corporal. No entanto, clinicamente, essa variável não pode ser alterada de forma significativa. Consequentemente, a temperatura corporal é irrelevante para a ressonância magnética. Desse modo, então, é dito
que o corpo encontra-se em equilíbrio térmico. E no equilíbrio térmico, há sempre mais núcleos de baixa energia do que núcleos de alta energia. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos de baixa energia. Já núcleos de alta energia, 1, 2, 3, 4, 5 núcleos de alta energia. Desse modo, então, o momento magnético dos núcleos de baixa energia, ou em sentido paralelo ao campo magnético externo, supera o alinhamento antiparalelo, produzindo assim um vetor de magnetização efetivo. Vamos observar a próxima figura para a gente entender. Então, temos aqui núcleos de baixa energia em maiores quantidades que os núcleos de alta energia. Consequentemente, há um maior alinhamento no sentido do campo magnético externo. Isso, consequentemente, gera um vetor de magnetização efetivo em sentido paralelo ao campo magnético externo, uma vez que a rotação dos núcleos de menor energia supera a rotação dos núcleos de maior energia. Bom, como nós vimos então, o núcleo de hidrogênio possui uma rotação em torno do seu próprio eixo, um spin. E com a adição de um campo magnético externo, esses núcleos produzem uma rotação adicional em torno de B0, em torno desse campo magnético externo, o que é chamado de precessão, que por sua vez possui então uma rota ou trajetória precessional, certo? Você consegue observar aqui então que há um movimento giratório, né, em rotação em torno do campo magnético adicional, em torno de IB0. A gente pode fazer uma analogia a um peão. Você consegue observar que ele está rodando em torno do seu próprio eixo e ainda assim possui uma rotação adicional aqui da sua extremidade superior, percebe? Bom, essa velocidade e esse movimento oscilatório, essa precessão, possuem também uma frequência, o que é chamado de frequência precessional. E isso, portanto, indica a velocidade de oscilação, isto é, o número de rotações na trajetória precessional por segundo, que é indicado em megahertz. E segundo a equação de Larmor, essa frequência precessional é igual à potência do campo magnético gerada pelo magneto multiplicado pela razão giromagnética, cujo resultado é então expresso em megahertz por Tesla. E desse modo, a razão giromagnética do hidrogênio é de 42,57 MHz Tesla. Desse modo, se a potência do campo magnético externo muda, consequentemente, a frequência precessional também muda. Então, no seguinte exemplo, temos um Tesla, cuja frequência precessional de hidrogênio é igual a 42,57 MHz. Um Tesla e meio, frequência precessional do hidrogênio igual a 63
0,86 MHz e 0,5 Tesla, frequência precessional igual a 21,28 MHz. Na respectiva tabela, nós podemos observar os núcleos que são de interesse médico e sua respectiva razão giromagnética ou frequência precessional. Então, como núcleo mais importante, nós temos então o prótio, né, de hidrogênio, um isótopo cujo a frequência precessional é igual a 42,6 MHz. Depois disso, nós temos os demais isótopos de ferro 19, fósforo 31, sódio 23, carbono 13, deutério 2, oxigênio 17, potássio 39. No entanto, para a ressonância magnética, o mais importante é o hidrogênio, os demais são praticamente insignificantes. Etiologicamente, a palavra ressonância deriva do latim ressonantia, que é igual a eco, e de ressonare significa ressoar, isto é, os materiais, no caso o tecido, podem receber energia ou pulsos de radiação de radiofrequência e reirradiar sinais de radiofrequência a uma frequência específica, certo? Desse modo, então, quando o nosso tecido é submetido a um forte campo magnético, eles assumem uma característica magnetizada e ressoam essa magnetização em sinais de rádio a uma determinada frequência, podendo esta ser então decodificada. No entanto, são os núcleos dos átomos que fazem o nosso tecido ressoar. Daí, então, o nome ressonância nuclear magnética. Bom, a frequência de ressonância do tecido está na forma de sinais de rádio ou de radiofrequência. E este pode ser determinado por 3 fatores: a força do campo magnético que está sendo aplicada ao tecido, o tipo de núcleo ou átomo que está sendo excitado, no nosso caso principalmente os átomos de hidrogênio, e o terceiro, a estrutura molecular, uma vez que os átomos de hidrogênio encontram-se também associados a outros elementos, formando estruturas moleculares. Desse modo, então, diferentes compostos químicos ressonarão em diferentes frequências, o que é conhecido como deslocamento químico. Bom, a aplicação de um pulso de radiofrequência que provoca ressonância no tecido é chamado de excitação. E a absorção dessa energia pelo tecido provoca em núcleos de baixa energia um movimento de rotação, no caso o spin up ou rotação positiva. No entanto, alguns núcleos de baixa energia recebem energia suficiente para se unir à população dos núcleos de alta energia. Isso, então, faz com que alguns núcleos se mudem ou se desloquem
para a população de alta energia, ou em spin down, rotação negativa. Uma das consequências disso é que o vetor de magnetização efetivo agora se afasta do alinhamento em relação a B0, ao campo magnético externo. E isso faz com que o vetor de magnetização efetivo agora já não fique mais paralelo a B0, assumindo então um ângulo de inclinação, ou flip angle. E desse modo então, a magnitude desse ângulo de inclinação depende agora da amplitude e da duração do pulso de radiofrequência. Em geral, o vetor de magnetização efetivo recebe energia suficiente para assumir um ângulo de inclinação de 90 graus em relação a B0, em relação ao plano longitudinal. E desse modo agora, o plano de 90 graus em relação a B0, nós vamos então agora denominar de plano transverso. Enquanto B0, nós vamos passar a denominar de plano longitudinal, certo? Ou seja, o vetor de magnetização efetivo, então, reflete o equilíbrio entre populações em spin up, rotação positiva, e spin down, ou rotação negativa. Bom, uma outra consequência da ressonância magnética é que os núcleos de hidrogênio se movem em fase 1 em relação aos outros. Isto é, nós temos então duas fileiras na respectiva imagem. Na imagem superior, você pode observar que o momento da trajetória precessional entre os núcleos de hidrogênio não é o mesmo, né? Percebe? Um está num momento, outro está em outro, outro está em outro, e assim por diante. Isto é, esses movimentos precessionais estão fora de fase ou estão incoerentes. Isto é, não estão no mesmo momento magnético. Já na fileira abaixo, a gente pode observar que o momento magnético é o mesmo, uma vez que a trajetória precessional encontra-se no mesmo ponto, sendo assim denominado de coerente, tá? Aqui não é fora de fase não, tá? Eles estão em fase, beleza? Então eles estão coerentes. Portanto, magnetização incoerente, magnetização coerente. Bom, na próxima ilustração, nós podemos observar a aplicação de um campo magnético externo, né, B0, e o ângulo de magnetização coerente no plano transversal, ou seja, os núcleos de baixa energia receberam energia suficiente para mudar para as populações dos núcleos de alta energia, o que consequentemente mudou o vetor de magnetização efetivo para o plano transversal, isto é, de 90 graus. Consequentemente, nós temos então uma frequência precessional no plano transverso. Quando uma bobina receptora é então posicionada na área desse campo magnético que está em movimento, será então gerada uma voltagem
que atravessa essa bobina. E é essa voltagem que constitui o sinal da ressonância magnética. Isto é, o sinal da ressonância magnética é então produto da magnetização coerente. Na próxima imagem, então, nós podemos observar o criador de sinal da ressonância magnética com seus principais componentes. No caso, um magneto, que então cria o campo magnético para alinhar os núcleos de hidrogênio, há bobinas de radiofrequência que medem os sinais emitidos pelos tecidos, e há bobinas de gradiente ou bobinas de Maxwell, que provocam alterações do campo magnético, permitindo a seleção de cortes transversais. E há também a presença da mesa, responsável pelo movimento do paciente no interior desse criador do sinal de ressonância magnética, bem como o processador, que é o responsável pela transdução da voltagem ou do sinal de radiofrequência do tecido em imagem. Bom, quando se desliga o pulso de radiofrequência, o vetor de magnetização efetivo, que estava no plano transversal, perde energia e tenta realinhar-se a B0, o que é denominado de relaxamento. E isso ocorre porque alguns núcleos de alta energia agora perdem energia e voltam para a condição de baixa energia. Quando o predomínio dessa magnetização é longitudinal, é dito então que houve uma recuperação de T1. T aqui é tempo, tá? Tempo 1, no primeiro instante. Já a redução da magnetização no plano transversal chama-se decaimento em T2, ou segundo período, né? Segundo instante. Bom, as características principais dos exames de imagem é que eles apresentam contraste entre as características anatômicas normais e anormais. E a ressonância magnética é, portanto, um excelente discriminador de tecido. Na ressonância magnética, os parâmetros que definem o contraste são divididos em dois tipos. Os parâmetros de contraste intrínsecos são aqueles que não podem ser alterados com o tempo de recuperação em T1, não podem ser alterados com o tempo de decaimento em T2, e são aqueles determinados pela densidade protônica, isto é, o número de prótons livres de hidrogênio por volume de tecido. Enquanto os parâmetros de contraste extrínseco são aqueles que envolvem fatores de exposição que podem ser alterados. Se houver um componente de magnetização coerente e transversal grande, a amplitude de sinal recebida pela bobina também é grande. Isso então gera um alto sinal ou hipersinal. São áreas brancas, brilhantes na imagem de ressonância. Já se o componente de magnetização transversal for pequeno, a bobina recebe pouco sinal, né? Ela recebe baixo sinal, criando assim uma imagem de hipossinal.
isto é, são imagens escuras. Lembrando que quanto maior for a densidade protônica do tecido, maior a disponibilidade de sinal. E esta variável dá diferentes tonalidades de cinza. Bom, os extremos de contraste na ressonância magnética são a gordura, cujo as moléculas encontram-se muito próximas umas das outras. No entanto, a sua taxa de rotação é relativamente lenta. E também a água, que apresenta as moléculas mais dispersas, e sua taxa de rotação é mais rápida em relação à gordura. Bom, se a taxa de rotação do hidrogênio nas moléculas de gordura é mais lenta, então isso significa que a gordura se recupera mais rapidamente a magnetização longitudinal, isto é, a gordura ou tecido adiposo perde magnetização transversa mais rápido do que a água, ou seja, o relaxamento ou a recuperação de T1 da gordura é mais rápida, enquanto que a recuperação da magnetização transversa da água é mais lenta no plano longitudinal, ou seja, a magnetização longitudinal da gordura é maior. Consequentemente, isso gera um alto sinal em imagens ponderadas em T1. Já a água, que possui uma magnetização longitudinal menor, proporciona um baixo sinal em imagens ponderadas em T1. E o oposto também ocorre. Como a magnetização transversa da gordura decai mais depressa, isso gera um baixo sinal em imagens ponderadas em T2. E como a magnetização transversa da água decai mais lentamente, isso gera um alto sinal em imagens ponderadas em T2. Vamos observar a respectiva imagem, que demonstra uma imagem ponderada em T1. Temos, portanto, líquido cefalorraquidiano, né? Aqui nos ventrículos laterais, portanto, temos água, gerando assim um baixo sinal em imagens ponderadas em T1. Já no tecido adiposo subcutâneo, nós podemos observar um alto sinal, né? O hipersinal e hipossinal. Já em imagens ponderadas em T2, nós temos o oposto. Então, líquido cefalorraquidiano nos ventrículos laterais, demonstrando um alto sinal, né? Se é líquido, tem água. Já o tecido adiposo subcutâneo, demonstrando um baixo sinal em imagens ponderadas em T2, certo? Então, líquido que possui água exibe hipossinal em imagens ponderadas em T1 e líquido exibe hipersinal em imagens ponderadas em T2, certo? Então, na respectiva imagem, nós podemos observar aqui uma fratura por avulsão do tubérculo maior do úmero,
ou seja, se há uma fratura, há presença de infiltrado no tecido inflamatório, ou no tecido inflamado, né? Tem sangue, tem água e tem uma série de outros elementos. Portanto, a gente pode observar aqui um hipossinal demonstrando a descontinuidade óssea. Isso em imagem ponderada em T1. Já na imagem ponderada em T2, nós podemos observar um hipersinal demonstrando aqui a presença do infiltrado inflamatório, né? Isto é, a presença de sangue, de líquido intersticial, sendo assim representado então um hipersinal demonstrando a descontinuidade óssea em imagens ponderadas em T2, certo? Bom, estudar ressonância magnética é algo muito complexo. Aqui a gente fez apenas uma introdução para a gente compreender alguns conceitos, beleza? Você pode revisar esse conteúdo pelas seguintes referências.